Essa é a Rafaela, mãe da Yasmin, de 1 ano e 6 meses. Desde que engravidou, a Rafaela sabia que não queria educar a filha com tapas e gritos. E é sobre essa alternativa, a disciplina positiva, que nós vamos trocar figurinhas hoje. Oi, Rafaela! Olá! Seja bem-vinda ao nosso primeiro troca de figurinhas. Obrigada! E você sempre pensou em uma disciplina alternativa com a Yasmin? Sim, né? Eu sempre pensei uma forma diferente, porque o meu pai, ele foi criado muito na educação autoritária. E eu não gostava desse jeito de ser, eu não achava isso correto. E sempre não achei que essa coisa de castigo, bater, dava muito certo resultado. Então eu procurei uma forma diferente de tentar criar minha filha. E como que tem sido aí essa jornada na disciplina positiva? Você me confessou que não está sendo assim tão fácil não, né? Não. Então, a disciplina positiva, eu vejo que ela no meu meio, não sei se é porque agora que eu virei mãe, que a gente entra mais nesse assunto, aprofunda, é muito novo para mim. Então eu também vejo que é muito novo ainda para a sociedade estar aceitando essa disciplina positiva. Então assim, na família eu tenho já essa certa dificuldade, porque às vezes eu ouço: ah, ela tá fazendo isso, eu já vou dar uns tapinhas nela. Ah, ela tá merecendo tapa, vou bater nela. E eu sou contra. Então, a primeira barreira que eu já vejo é nisso. É, porque o pessoal fala mesmo, né? Pra meter o bedelho em criação de filho é o que mais tem. Como pra mim é uma coisa nova, que você tem que estar lendo, assim, então ainda tem muitas coisas que eu ainda não tô sabendo lidar direito. Então, assim, com a birra é o primeiro passo. Yasmin, vão ajudar a mamãe a guardar, vão? Vamos ajudar a mamãe a guardar ali? Vamos guardar os brinquedos? Isso, ajuda a mamãe. A birra também é a minha principal dificuldade. Eu acho que é o mais difícil mesmo, né? Igual você falou, quando a gente não é mãe, a gente é uma ótima mãe, né? Eu também falava, não, filho meu não vai fazer birra, não. Ah, se filho meu fizer isso no supermercado na frente dos outros e tal. E não é assim, né? Vai fazer. Uma vez ou outra vai fazer e... Aquela ali outro dia tava rolando no shopping. O que a gente faz? Olha, espera a birra passar. Enfrenta os olhares. Nossa, demais. E como que você descobriu essa disciplina positiva, assim? Qual que foi seu primeiro contato? Como que você chegou nela? Foi na época que eu tava tentando engravidar, que eu entrei nesses blogs de mães e tudo, e eu vi uma mãe falando dessa disciplina positiva. Aí eu já comecei a dar uma olhada, uma pesquisada pra me ver como que era, o que era em si, pra mim começar a entender também, pra quando ela nascesse, começasse a entender as coisas, eu já começar a aplicar nela. Então aí já foi nessa época, na época de engravidar, que eu já entrei nesse mundo do positivo. E eu conheci já, a Antonella já tinha uns 2 anos, assim, que eu fui me inteirar disso. Confesso que eu tinha meio preguiça de blog de mãe, de grupo de mãe, e hoje estou aqui fazendo canal para mães. Mas eu tinha mesmo. Então não entrava assim. A Antonella nasceu e a Antonella tem um gênio muito forte desde novinha. E aí eu falei, gente, eu tenho que estudar, eu tenho que ver como que eu vou lidar com isso, porque não vai ser fácil. E não tem sido fácil mesmo. Não tem sido fácil. Mas eu já descobri, a Antonella já estava maiorzinha. Então, já tinha ela já tinha algum entendimento, né? De ordem, dessas coisas. Como que é começar desde o início, assim? Então, quando ela começou a fazer pirraça, ela já era bem novinha. Ela tinha uns 9 meses, ela já começou a entender o que era pirraça. Já tem gênio forte também, é igual a também. Ela tem muito. Então, assim, eu tentava ir pelaquela coisa da disciplina positiva. Fez pirraça, você vai lá, chorou, você conversa. Mas, assim, é muito difícil, porque na minha cabeça, eu ainda acho que ela ainda não entendia direito sobre isso. Então, eu ia por essa linha. Eu sentava, tentava conversar, explicar. Às vezes, tirar ela daquele cantinho da pirraça, porque fala isso, né? Que a gente tem que tirar a criança daquela zona de conflito para ela, onde está sendo uma pirraça, e levar para outro meio. Então, assim, eu acho que a dificuldade está sendo também, assim, na novinha, dela entender o que está acontecendo. Porque eu acho que ainda é muito pequenininho para organizar as coisas na cabeça dela. Mas, assim, a gente já vai tentando explicar, conversando com ela, para ver se já dá certo desde o início, assim.
se ela já vai pegando. Uma coisa que deu certo foi igual ensinar ela a ser independente. Quando ela começou a engatinhar, eu ensinei ela a descer do sofá, pra ela não rolar caindo. Então nisso aí a gente ensinou, ela aprendeu e ela descia sozinha na hora que ela queria. E ela já era novinha. Então assim, isso aí já vi que desde o início, de cedo, de ensinar a independência dela, já deu certo. Ela hoje, pra subir escada, ela não aceita que a gente pega na mão dela, ela tem que subir sozinha, do jeito dela. Então assim, a gente já foi ensinando o ser independente pra ela desde novo, deu muito certo, porque é o gênio dela. Então nessa parte aí, foi beleza. A gente está caminhando, está tentando educar da forma com afeto, que eles falam também. Isso, é. Então você viu que ela é bem apegada, igual teve um dia que eu sentei com ela e conversei, falei que não podia e tal. Aí na hora que eu terminei, ela veio e me deu um abraço, assim, acho que eu tô indo na linha certa. Isso mesmo. Você quer Vem sentar com a participar, mamãe? Yasmin. Você quer? Pronto, isso, fica. Bom, agora a gente está aqui com essa participação especial da Yasmin, né, Yasmin? Nada mais justo do que trazer a Yasmin para participar com a gente. Eu também achei justo, Yasmin. Mas é igual, a gente, uma coisa que a gente sempre fez com a Yasmin também é explicar a ela o que a gente tá indo fazer. Então a gente explica, olha, nós estamos indo tomar vacina, vai doer, é uma picadinha, mas vai doer só na hora, depois vai passar. A gente tenta explicar pra ela tudo que a gente tá fazendo. Nós estamos indo no médico, ele vai te consultar, você não precisa de ter medo. Então assim, a gente sempre conversou muito com ela sobre essas coisas. Igual a gente vai estar fazendo exame de sangue nela. Aí a gente já foi explicar, olha, nós vamos fazer exame, vai doer, mas é pro seu bem, você precisa disso. Então assim, essa parte a gente também sempre fez com ela. E foi até a psicóloga mesmo que recomendou, porque ela era muito apegada a mim. E aí ela falou assim, vamos conversar com a Yasmin para tudo que tá fazendo, para ver se ela já chega no lugar, já entendendo o que vai acontecer, e chega lá ela fica mais à vontade. Mas você já falou que a maior dificuldade que você tem é no momento da birra. E quando acontece a birra? Como que você age? Nossa, depende do humor. Depende muito do dia. Depende do dia. Nossa, tem dia que eu não vou mentir não, tem dia que eu estouro. Eu fico nervosa, brigo. Mas assim, a gente tá tentando, na maioria das vezes, tentar deixar ela no momento dela de pirraça passar e pronto. Não dar atenção pra ela, não focar na pirraça. Aí a gente deixa ela naquele momento de pirraça dela. Ela viveu o momento dela de pirraça, o tempo dela, e depois a gente acolhe. Eu tô tentando fazer isso, mas tem dia que a gente não aguenta. Não aguenta. E nesses dias que a gente sai dos eixos, que te... Depois, assim, né? Que saiu dos eixos, teve a pirraça, você não conseguiu fazer lá usar as ferramentas da disciplina positiva, os métodos e tal. E aí depois, como que a Rafaela volta nesse momento, assim, e se recompõe e fala, não, vou continuar tentando. Qual a força que te dá pra isso? Então, é o que eu penso, é o trauma que pode criar aquilo pra ela. Então, assim, é nessa história, tipo assim, de querer criar ela, vamos falar, psicologicamente melhor. Então é nisso que eu penso, de querer criar uma criança melhor, mais madura, que eles falam, né? Então é nessa parte que eu penso assim, no que vai beneficiar ela futuramente. Aí é nessa parte que eu penso. Quando? Mas quando você consegue, tá na pirraça, e você consegue usar e vem aquele alívio, mas o que você tem feito na hora da pirraça, assim, que tem dado certo? Então, até agora não tem muito certo não. Eu ainda falo com uma amiga minha, que ela também é adepta da educação positiva, e a gente conversa muito. Que eu falo com ela que a educação positiva começa com a gente. Primeiro a gente tem que se educar, que a gente tem que aprender a ser diferente, porque eu não fui educada nessa educação, e para depois a gente educar o outro. Então aí que tá também outra dificuldade, porque a gente tem que se educar para educar o outro primeiro. Então parte de nós mudar o nosso jeito, o nosso ponto de vista, para depois a gente educar a criancinha, né?
E a gente, acho que a principal nossa dificuldade é essa, né? A gente não tem um exemplo, né, nosso, prático, de ter vivenciado isso. Então, tem coisas que às vezes eu acho, aí eu falo assim, não, vou aplicar disciplina positiva, e depois eu penso, não, mas eu acho que tá merecendo mesmo, é um castigo. Acontece isso, fala assim, não, eu acho que agora ela merece mesmo, é um castigo, por exemplo, ou um cantinho do pensamento lá, né, disfarçado de castigo. Aqui ainda não rolou o castigo, não. Não vou mentir que ainda nunca pensei nisso. Já pensei, mas eu penso assim, não vai adiantar, então não vamos nem fazer, mas ainda não rolou. Castigo aqui ainda não rolou, não. Mas pensamento já. Já rolou. E a gente tem hora que a gente vê que ela entende o que você tá falando. E tem hora que a gente brinca que ela tem uma surdez seletiva. Ah, é. Ela e todas as crianças, né? Que quando aí... não quer ouvir, só Jesus. Tem hora que você chama Yasmin, sai daí. Aí tem hora que você fala, filha, não pode fazer isso. A mamãe já te explicou e tudo e tal, não sei o que, não sei o que. Aí você fala, ela te dá uma olhadinha assim. Aí ela continua. Que aí você fala assim, ela tá me desafiando. Ela tá me desafiando. Eu falei isso várias vezes e falo isso até hoje. Falo, Antonella, não me desafia. Aí eu fico, não posso ameaçar, gente. Aí é outra coisa que eu estava lendo, que aí eles falam também que a criança, ela não sabe nessa idade que pode desafiar, mas é aquela coisa que você fica assim, eu acho que ela tá me entendendo. Aí depois você fala assim, não, gente, ela não tá entendendo nada que eu tô falando. E aí você fica naquele meio termo, que você acha que tem hora que ela te entendeu, compreendeu direitinho, e tem hora que você fala assim, gente, eu acho que eu fiquei falando aqui à toa. Igual, fala muito que a gente não fala o não. Aí tem hora que eu fico tentando explicar ela de uma forma, não usar o não. E aí ela fica olhando, tipo assim, o que ela tá falando? E aí eu falo assim, não, vou falar o não, porque é mais fácil dela entender do que eu ficar falando, tipo assim, tentando não usar o não. A Antonella, ela consegue reverter as coisas assim que a gente fala. Então, por exemplo, você fala, né, filha, e aquela palavrinha, por favor, por favor. Aí outro dia a Antonella vem tomar banho. Mamãe, eu não ouvi o por favor. Eu falo, olha, menina. Aí, né, na disciplina tradicional você vai falar o quê? Atrevida, você não pode falar assim comigo. Eu falo, mas ela tem razão. Se eu exijo dela por favor, por que ela não vai me exigir o por favor? Né? Sim. É questão de reciprocidade, né? É o respeito que prega a disciplina positiva, né? Quer vir de novo? Pode vir, Yasmin. Agora a gente tá com a família inteira, porque o Marcos, papai da Yasmin, também quer participar. E olha que ele tem muita coisa interessante pra falar, viu? Então vamos lá, Marcos. A gente tava falando sobre a questão, você disse sobre o exemplo. De pedir o por favor, o obrigado. E essa questão do exemplo é a questão que eu vejo em relação à educação, que a educação, quando é através de um grito, de conversar muito alto, de conversar sempre xingando, sempre xingando e falando alto, isso é um exemplo. Então, a partir do momento que você tem uma educação voltada sempre na briga, no xingo, e a criança responde dessa forma. A criança, na hora de conversar, ela vai conversar gritando, ela vai conversar brigando. A gente vê isso como uma brincadeira boba que a gente faz com uma cachorrinha da minha mãe. Às vezes ela tá aprontando demais no meio da gente, tudo. Aí minha mãe vai lá e briga com a cachorra, né? Sai daí, fica apontando, fica gritando, a Yasmin repete. Então, o exemplo é algo que a gente tem que trabalhar, porque não adianta a gente querer que ela faça a coisa certa se a gente faz errado. Mas então, gente, pra gente fechar agora, o que vocês podem dar? Eu adoro dicas. Dicas para pais que estão na nossa situação, que estão com essa dificuldade de colocar a disciplina positiva, mas estão aí na luta de que um dia vai dar certo. Tenha fé. Gente, muita calma. Porque eu acho que assim, tem que ter e acreditar muito no que você tá fazendo. Eu acho que é o principal. Porque se você estiver fazendo uma coisa, porque você ouviu o outro, porque você
tá virando moda, acho que não vai dar certo não. Então você tem que pesquisar, ler, entender e acreditar muito no método que você tá aplicando para dar certo. Então acho que vai por esse caminho. O exemplo é a base. A questão da pirraça que a gente conversou. Acho que um ponto mais positivo que a gente vê para tentar resolver a pirraça é mudar o foco primeiro na idade dela, que a gente tem essa experiência, né? Porque ela não entende o que é a pirraça, o porquê que ela tá fazendo, ela simplesmente faz. Vai ter os momentos que a gente tá cansado, cabeça cansada, um dia inteiro talvez que a gente é de serviço e chega à noite, quer descansar e tem uma pirraça, a gente tem que respirar fundo, porque é nesse momento que vai fazer a diferença. Eu, em certos momentos, eu vejo que um dia eu tô mais estressado, um dia a Rafaela tá mais estressada, o que a gente faz? Deixa o outro quieto e tenta trocar. Dividir. Esse dia a dia, esses momentos mais difíceis, acho que dos dois, o casal, trabalhar em conjunto essa educação é essencial, porque em determinados momentos eu não vou estar com um dia bom, com paciência para lidar com alguns momentos de estresse dela, então eu me afasto e deixo a Rafaela cuidar. A mesma coisa eu percebo com ela. Quando ela já está num dia muito cansada, eu deixo ela falar, pode deixar que eu cuido disso. Bom, então, gente, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por participar aqui do nosso primeiro Troca de Figurinhas. Rafaela, Marcos e Yasmin, você também participou. Para a gente selar essa nossa troca de figurinhas, eu vou te entregar a figurinha mesmo do Menina Brava. Aqui, gente, quem participa aqui, né, do Troca de Figurinhas ganha a nossa figurinha para guardar, colecionar, porque eu espero que a gente converse mais vezes, então a gente vai trocar mais figurinhas. E se você quiser também ganhar a nossa figurinha, quiser participar aqui do Troca de Figurinhas, manda um e-mail para esse endereço que vai aparecer na sua tela, contando a sua história, falando sobre o que você quer falar e quem sabe a gente não vai trocar figurinhas também. Essa é da Rafaela e do Marcos. Obrigada! Espero contar com vocês aqui mais vezes, tá, gente? Aqui não, né? Aqui ali, no parquinho com as meninas. A gente espera se encontrar mais vezes, viu, Yasmin? E na semana passada nós falamos sobre esse mesmo assunto com a educadora parental em disciplina positiva, Lucinda Mendonça. Se você perdeu, volta lá e assiste porque tá muito bacana. Você esqueceu de falar. Se gostou, dá um like. Verdade.